E dando continuidade aqui à nossa sessão de sustentabilidade e inovação, a gente vai agora para a última palestra do dia. Vou chamar aqui o Dr. Rodrigo Martinelli, do Centro de Citricultura, também IAC Apta SA, para falar de avanço no manejo de plantas daninhas em citros. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, a última palestra do dia. Parabéns para quem aguentou ficar aí. Eu sei que está todo mundo cansado, coloquei um monte de slide, não dorme não, que vai perder coisa, hein? Tá cheio mesmo. Seguinte, pessoal, sou o Dr. Rodrigo Martinelli, sou agrônomo, sou pós-doc atualmente aqui no Centro de Citricultura, e eu também coordeno o Laboratório de Fitossanidade, que é um departamento novo aqui no centro, tá? Que a gente trabalha com as empresas aí do setor privado para teste de produto, tá? Quem quiser depois precisar falar com a gente, tá bom? Vamos falar um pouco de avanço no manejo de planta daninha em citros. É um tema bem difícil de falar, avanço, né? Eu preparei um material aqui que vai ter um material que pode ser básico para lugares que têm um nível tecnológico maior, mas pode ser que para algumas pessoas vai ajudar e muito. E é sempre esse o intuito que eu venho aqui dar a palestra, é sempre com muito orgulho que eu aceito esse desafio de apresentar aqui na Semana de Citricultura. Só para eu entender meu público, quem aqui é produtor? A grande maioria, né? E quem trabalha com empresas assim relacionadas à produção? Legal, pessoal. Então, o que eu vou falar, eu vou tentar, como não tenho pointer, tem bastante informação nos meus slides, eu vou tentar sempre... Escutem o que eu vou falar, tá? E aí não dá para apontar lá, mas eu vou guiando a conversa com vocês. Então, vou falar um pouquinho de plantas daninhas e citros, a interação, trazer algumas atualizações de implicação do uso excessivo do glifosato. Sim, isso ainda acontece, tá? Atualizações sobre resistência de plantas daninhas a herbicidas, atualizações sobre a roçagem ecológica com herbicidas residuais. Não vim trazer nenhum milagre aqui de avanço, mas o que eu trouxe é fruto dos estudos que a gente faz aqui em grande parte, tá? E sim, a gente vai mostrar no fim que ainda hoje para citros o melhor manejo é a roçagem ecológica com braquiária e herbicida residual. A gente tem que começar a usar pré-emergente no pomar, tá? Eu sempre, nas palestras, uso essa frase e sempre vou usar. As plantas daninhas não são tão espetaculares quanto a seca. Insetos e doenças que chamam mais atenção. Elas são diferentes, elas promovem estrago em silêncio, ano após ano. As plantas daninhas são subestimadas em nossos pomares, tá? Aqui uma foto que mostra uma das áreas que a gente fez bastante trabalho, né? Na esquerda vocês veem planta com controle e na direita planta sem controle, tá? Então, o que as plantas daninhas fazem? Elas vão competir com recursos essenciais, vão secretar substâncias alelopáticas e elas podem ser hospedeiras de pragas e patógenos. Então, é assim que elas reduzem a produção, tá? E a gente tem dados aí mais antigos, de 40% da produção, chegando hoje até 88% quando a gente tem um plantio mais adensado, que é um ambiente mais competitivo para a planta, tá? Então, a gente tem alguns dados nossos que mostram o quanto aumentou. E por que aumentou, né? Isso aqui é um dado que eu nunca tinha apresentado, mas é uma correlação que mostra o tanto de biomassa de planta daninha ali embaixo, você vai aumentando a massa de daninha no campo e como isso responde na produção dos citros. Então, vocês podem ver a linha vermelha ali, chega de quase 60 toneladas de uma Hamelin com cravo com 6 anos de idade, chegando a menos de 20 toneladas. Se eu não me engano, são 15 toneladas por hectare, tá? Isso pelo aumento das daninhas. Então, sim, é assim que a gente mostra a porcentagem de quebra de produção, tá? As plantas daninhas, elas convivem com os citros, né? Elas estão no mesmo espaço, no mesmo tempo que as plantas de citros. Na fruticultura tropical como um todo, a competição é o ano todo. A gente é uma monocultura praticamente, né? Não tem quebra de ciclo. Então, tem algumas informações aqui importantes para quem esquece, às vezes, alguma coisa de planta daninha. Hoje, a gente usa sistema de cultivo sem revolvimento, ou seja, isso favorece algumas plantas daninhas de sementes pequenas.
95% do banco de sementes de planta daninha fica nos 5 centímetros superficiais do solo, tá? Então, favorece sementes, quem tem semente pequena, favorece planta daninha que se dispersa pelo vento, buva, amargoso, como um exemplo, tá? Nesse sistema de cultivo, as plantas daninhas, sejam anuais, bianuais ou perenes, favorece também, tá? Então, todo tipo, tá? E os citros, como tem a competição o ano todo, a gente não consegue fazer aquele manejo que quebra o ciclo, que você revolve a área inteira. Então, você vai ter diferentes plantas daninhas em diferentes estádios fenológicos durante a safra. Isso dificulta muito o controle. Você vai ter planta daninha da mesma espécie com um par de folhas e a mesma com 8 pares de folhas. E isso atrapalha muito o controle, tá? Então, a cultura, nos primeiros anos, ela não tem fechamento de linha. Esse controle por sobreposição foliar, pela sombra, ele é tardio. E lembrando que hoje a gente está indo para pomar mais adensado, variedades que deixam a planta menor, planta daninha vai ser mais problemático daqui em diante do que já foi, tá? Em 2017, a gente perguntou para vocês como que estava o controle nos últimos 3 anos, tá? A maioria respondeu que é médio o controle. E 22% está baixo. E do top 5 das daninhas, amargoso, buva, picão preto. Picão preto também tem caso de resistência ao glifosato. Braquiária, por ser a gramínea mais difundida. E trapoeraba é uma tolerante ao glifosato. Mudou o cenário hoje? Eu pergunto para quem é produtor aí, quem está na frente. Tem alguma outra que entrou aí que está... Eu vou falar de cipó nos últimos slides. Eu sabia que ia chegar nisso. Aí, pessoal, quem usa glifosato aqui? Já vou perguntar rápido antes que alguém veja lá. Ainda a maior parte usa, né? Ah, não, fica tranquilo. Então, a gente perguntou também em 2017, quem utiliza? 98% sim. Mais de 73% usa mais de 1 kg de equivalente ácido por hectare. Frequência de aplicação no ano, 90% usa 2 vezes ou mais. Utiliza outros herbicidas? Quem utiliza outro herbicida aqui? Fala a verdade. Eu acho que está uns 50% aí, se não for menos. A gente não consegue desmamar do glifosato, é impressionante. Ele está na cabeça do citricultor, o citricultor não aprendeu a fazer manejo de herbicida, ou quem sabia fazer, perdeu. Tá? E a gente já publicou 2 estudos muito impactantes sobre o manejo de glifosato. Eu já apresentei isso em 2022, mas eu vou trazer porque a gente tem novas informações. Glifosato em planta perene é um círculo vicioso. Você não tem controle, o que você faz? Você aumenta a dose, você aumenta a frequência. Com isso, você intoxica a planta e você aumenta a resistência de daninhas. Aí, quem não sabe fazer o manejo, vai aumentando, vai se tornando esse círculo vicioso, só vai piorando, tá? Isso eu falo de experiência própria da minha família. A gente fez um ensaio que ficou mais de 6 anos no campo, que a gente testou várias doses de glifosato e várias frequências de aplicação, 100 aplicações e até 4 aplicações no ano. Eu já apresentei bastante sobre ele aqui. Mas só para relembrar, as plantas no 2º ano do ensaio, você aumenta a dose, olha como diminui o volume de copa. E o último ano que a gente tem fotos aqui, o volume de copa com aumento de dose, tá? Detalhe, a partir de um certo momento, a planta de citros ela começa a diminuir os sintomas de fito, porém cai a produção, tá? É o que a gente fala de fitotoxicidade oculta, tá? É muita diferença, né? O cara que tem no pomar dele faz o mesmo manejo, a mesma dose, ele não consegue ver essa diferença. A gente só consegue ver isso com estudos, tá? E aí a gente conseguiu publicar um outro artigo numa revista de alto impacto, onde a gente mostrou pela primeira vez que sim, o glifosato ele causa problemas na planta de citros, ele acumula o ácido chiquímico e esse acúmulo de ácido chiquímico afeta a fotossíntese, tá? E a gente chegou a gente fez a pergunta, né? É uma fita oculta? Sim, é uma fita oculta, porque um dos mecanismos da planta de citros para desintoxicar o glifosato é aumentar a fotorrespiração. Com isso, ela cria um dreno de carbono muito grande. Foi isso que a gente conseguiu mostrar. As plantas param de mostrar a intoxicação, porém produzem menos. Como que elas fazem isso? Uma das coisas que a gente descobriu é essa fonte, esse dreno alternativo de carbono, tá?
E a gente mostrou, no primeiro gráfico ali em cima, é o acúmulo de ácido chiquímico. Chegou até 4 vezes mais a testemunha. E aqui embaixo, nas mesmas datas, a fotossíntese líquida. Tá? O que aconteceu? Diminuiu até 50%, 56% da fotossíntese. Tá? E eu não estou falando de doses altas, não, porque se a gente for ver na tabela de deriva lá, uma dose de 720 gramas a 5% de deriva é muito pouco. E eu vou falar de deriva lá mais para frente. Tá? Então, só para ficar na cabeça suas. Uma outra pergunta que a gente queria responder: qual que é a principal via de intoxicação? É pela folha? É pelo solo? Algo que é muito... é um tema muito complicado de se responder. Tem ainda aquela hipótese que das plantas daninhas passam para plantas de citros? A gente fez um experimento super simples que respondeu isso. Tá? E o que a gente tem aqui? O acúmulo de chiquimato por essas 3 vias. O primeiro aqui, pelas daninhas, folhas de citros e solo. Tá? E a linha vermelha é a resposta das plantas que não tiveram glifosato aplicado. Primeira vez que alguém mostra acúmulo de ácido chiquímico quando a aplicação não foi pela folha. Ou seja, tem alguma coisa na interação desse herbicida com as radicelas ou as raízes dos citros. Tá? Essa é uma informação nova, é a primeira vez que a gente apresenta sobre isso. Tá? Crescimento do sistema radicular. A gente monitorou o sistema radicular. Lá na direita, vocês vão ver que vai aumentando a dose e a porcentagem de raiz a menos que tem da testemunha. Só que, para diminuir raiz, foi só quando o glifosato derivou e pegou nas folhas de citros. Tá? Só que até 99% a menos de raízes. Tá? Vocês podem ver a raiz dos citros lá na testemunha, o primeiro. Na segunda, uma dose de 360 gramas por hectare, 5% de deriva disso, tá? Menos 60% de raiz. Tá? E aqui as fotos do crescimento, nada melhor do que a gente mostrar as plantas, como elas responderam. De novo, folha, solo, plantas daninhas, parte aérea e sistema radicular. Para a parte aérea, quando o glifosato foi pela folha, menos 38% de biomassa e com sintomas de fito bem característicos. No solo não apareceu fito, característica, porém reduziu 30% da biomassa, fito oculta. E quando as plantas daninhas, quando foi só nas plantas daninhas, a gente protegeu as plantas de citros e aplicou só nas daninhas, teve um aumento de 127%. Por quê? Eu tirei as daninhas da jogada e a planta ganhou com isso. Ou seja, não passou nada das daninhas que a gente testou para os citros. E o reflexo disso é o sistema radicular, que vocês podem ver lá, chegando a 43% a menos de biomassa do sistema radicular. Tá? Beleza, tudo em casa de vegetação, ambiente controlado. Qual que é o próximo passo? Vamos para o campo, vamos ver se em plantas adultas de 8 anos e hoje 9 anos, o que acontece com as plantas? A gente fez também a deriva simulada em diversas doses, com 3 aplicações em 35 dias. Tá? A gente aplicou no terço inferior da planta e fez amostragens para o ácido chiquímico e também enzimas do estresse oxidativo, a SOD e a CAT. Tá? Vou falar mais sobre isso. Aqui, esse gráfico, o que vocês vê? A barra vermelha são as plantas sem o glifosato. Tá? O que elas responderam? Tudo que está acima da barra vermelha teve acúmulo de ácido chiquímico. E se teve acúmulo de ácido chiquímico, interrompeu a rota do ácido chiquímico. Aí, essa rota ela representa até 30% da fotossíntese. Ou seja, a planta ela tem que trabalhar para desintoxicar. Então, vocês vão ver que nas doses mais... Todo mundo me ouvindo aí? Tá ok aí no fundo? Então, sempre que está acima dessa barra vermelha, acúmulo e dano na fotossíntese. Tá? Ou seja, na planta adulta também acontece. E acontece bastante. Tá? Todo o sistema biológico ele procura o equilíbrio, ele procura a homeostase. E quando a gente fala de estresse oxidativo, dos radicais livres, das formas reativas de oxigênio, a planta vai trabalhar para desintoxicar isso, grosso modo. Tá? Com antioxidantes, o que seja. Então, quando ela está em estresse, é porque ela está perdendo essa briga. Tá? Então, o que a gente foi ver? A atividade de enzimas que trabalham para isso. Então, quando a atividade dessa enzima está alta, é porque a planta está trabalhando para
para aliviar o estresse da planta. Tá? E o que a gente viu? 2 enzimas-chave, que é a SOD, a superóxido dismutase, e o que a gente viu? Mesma coisa. Barrinha vermelha aqui, o que tiver acima, sim, ela está com acúmulo, ela está com uma atividade mais alta dessa enzima. A planta está trabalhando para aliviar isso. Tá? Ou seja, o estresse está ganhando, e com isso a planta ela vai perder em produção de folha, em produção de brotação e outras coisas. Catalase, uma segunda enzima-chave para isso. A catalase é a mesma coisa, ela está relacionada mais ainda do que a SOD, e a gente chegou a ter picos de 8 vezes mais do que as plantas que não receberam glifosato. Tá? Ou seja, o estresse ganhando de novo. Tá? A catalase ela é uma enzima que está envolvida muito com a fotorrespiração, aquilo que eu falei lá no começo, o dreno alternativo de carbono para a planta. Tá? Ou seja, se ela está trabalhando aqui, a fotorrespiração também está aumentada. Tá? E aí, a gente começou a ver algumas coisas interessantes no campo. Para a primeira safra que a gente começou, a gente não viu queda do número de fruto por metro cúbico. Porém, para a segunda safra, a gente viu uma queda de até 50% do número de fruto com o aumento da dose. E foi a partir da primeira dose, não precisou da dose maior. Tá? O que isso mostra para a gente? Que um dos problemas do glifosato, além desse dreno de carbono, é alterar morfologicamente a planta. Tá? A gente viu que teve uma queda de 70% de flores e metade do número de brotações que a planta deveria ter. Tá? São resultados que a gente está vendo nesse experimento. Alguns de vocês, com certeza, já viram isso. São ramos que foram afetados pelo glifosato. Por exemplo, fito no ponteiro. Isso daqui é uma foto recente que eu tirei. Ramos do ponteiro que eles não vão para frente. A segunda foto é uma brotação, um ramo que ele está perdido. E desse ramo ele não brota mais, porque o glifosato vai direto no meristema. E a terceira foto mais impactante é o que aconteceu com a superbrotação, que é um efeito bem característico do glifosato. Tá? Também um outro ramo que não vai para frente, você vai perder a área produtiva da sua planta. Tá? Então, o glifosato ele já se sabe, na literatura, vários efeitos. Tá? Tudo que está com a flechinha ali, a gente já está conseguindo mostrar com os nossos trabalhos. Tá? Trabalhos aqui do Centro de Citricultura. Tá? E a gente acabou de colocar a flechinha ali do estresse oxidativo que a gente tanto escuta. Né? Um grande problema do manejo de glifosato, as bulas não são feitas para a cultura. Hoje em dia está se mudando isso, mas se o produtor vai lá, ele se apega somente à bula e vê, tem recomendações acima de 1 quilo. Por exemplo, o Roundup original, mais de 40 plantas daninhas com recomendação acima de 1 quilo. Tem planta daninha aqui que está com quase 3 quilos. Tá? Se você está precisando usar 3 quilos de glifosato, você está errando no herbicida. Você não precisa usar tudo isso. Você tem que trocar o herbicida, na verdade. Tá? Essa é a lição que a gente tem que aprender. Porque o citrus ele convive com a planta daninha. Então, você não vai controlar e ainda vai intoxicar a sua planta. Tá? É um tema muito sério. Um outro grande problema são as espécies daninhas que são tolerantes. Elas não se tornaram resistentes. Elas, pela fisiologia delas, elas sempre foram tolerantes ao glifosato. Então, você precisa de doses altas para controlar. Isso coloca em risco a sanidade dos pomares nossos. Tá? Aí, vocês podem me perguntar sobre deriva. Eu fui atrás de alguns estudos, e alguns estudos bem interessantes. Tá? Quando a gente usa um bico comum que não tem um sistema antideriva, o que é isso? Aqui na esquerda é a deposição, o tanto que pode sair da onde você está aplicando, e embaixo a distância, até onde essa deriva pode ir. Quando você usa um bico de pulverização simples, nesse caso, 80% ali está falando que cai nos primeiros centímetros. Ok, isso é esperado. 20% nos 2 metros e até 5%, até 6 metros para trás pode ser carreado a aplicação. Tá? E aí, nesse estudo, o que eles mostraram? Que o glifosato ele pode ir até 6 metros, com 5% de deriva, que é o que a gente usa nos nossos estudos. O 2,4-D, até 7 metros, e o dicamba, 6 metros também. E aí, eles testaram com um bico com um sistema de injeção de ar, que é o antideriva. Né?
5% da deriva em 2 metros, e depois isso estabiliza. Ou seja, é uma tecnologia simples. Será que está todo mundo usando isso? Será que está todo mundo atento a isso? E os mesmos 5%, com esse bico de pulverização, o glifosato ele alcançou no máximo a 1,8 metro, 2,4-D, 2,3 e o dicamba 1,6. Tá? Esse é um vídeo que tem no YouTube. Isso daqui é só uma foto para ilustrar. Tá? Quando você usa o leque normal, XR, em cima, sem vento e com vento, e embaixo o TT, que é o antideriva, sem vento e com vento. Tá? E tem estudos in situ que mostram que só de você mudar usando o TT, 34% a menos de deriva. Tá? Se você usa a proteção dos nossos aplicadores, que é o correto de usar, você tem 27% a menos de deriva, mas ainda tem deriva. Tá? Se você usar o TT com proteção ou sem proteção, tanto faz para a deriva. Mas, lógico, a proteção a gente sabe que é melhor. Tá? E, lógico, é dependente da velocidade que está aplicando. Aí, uma coisa que ainda acontece, eu sei que acontece, e eu ouvi alguns relatos. Os produtores eles pegam o último bico e viram para fora. Para quê? Porque bem na linha de plantio ali, fica algumas daninhas que o herbicida não pega. Pessoal, herbicida foi feito para matar planta. E o citros é uma planta. Tem que tomar muito cuidado com isso. E faz isso na ida e faz isso na volta. Tá? Então, muito cuidado com os herbicidas sistêmicos. O glifosato, um pouco que ele pegar ali, ele vai se translocar para a planta inteira. Vai acontecer aquilo que vocês viram e, às vezes, vocês nem estão sabendo. E alguns outros herbicidas aí. Tá? Esse é um estudo que a gente está fazendo, junto com a Andermatt, de um produto que o objetivo é ver se ele atenua a fitotoxicidade ao glifosato. É a primeira vez que isso está sendo mostrado. Tá? É um produto que chama Dimbac. Então, eles contrataram a gente para fazer esse estudo. Tá? Por quê? Eles nos procuraram porque eles sabiam que a gente sabia trabalhar com glifosato. Tá? Então, é muito importante isso. A gente fez a mesma metodologia. Interessante, a gente pegou as mudas, aplicou o glifosato e não aconteceu nada. As plantas ficaram travadas. Eu fiquei muito encanado com isso. E o que a gente resolveu fazer? Estava estranho, as plantas estavam travadas, mas não estavam mostrando os sintomas que a gente sempre viu ao longo dos anos. A gente podou essas plantas. Porque, na ideia, o herbicida ainda estava no meristema. Tá? Então, a gente fez uma contagem de brotações após a poda. Tá? Então, aqui a gente tem a testemunha, o glifosato sozinho, e o produto deles, o Dimba, que vai aumentando a dose. Isso é contagem de brotação, mas não quer dizer que sejam brotações boas, porque o glifosato ele pode fazer a superbrotação, que eu já mostrei. Só que a média de contagem de brotações anormais é surpreendente quando o produto é usado em altas doses. E vocês vão ver fotos. Tá? Então, aqui, uma testemunha, uma planta que recebeu glifosato com os sintomas característicos, isso depois da poda. Ou seja, depois que a planta ela teve estímulo para brotar mais, dar novas folhas, a fito veio. Tá? Na primeira dose deles, nada diferente. Na segunda dose deles, nada diferente. Terceira dose, algo muito surpreendente. Tá? Sim, atenuou a fito do glifosato. É algo que é surpreendente mesmo. Tá? E na maior dose também, onde a gente está tendo os melhores resultados. Tá? Então, isso é uma parceria do laboratório que eu estou coordenando hoje, o IAC, né, o Centro de Citricultura, e essa empresa que chama Andermatt. Tá? Vamos para o segundo grande problema, resistência de plantas daninhas a herbicidas. A gente sabe, se sobra uma daninha, essa daninha dá várias sementes, é ela que vai predominar se você não alterna o mecanismo de ação. Tá? E como que está a resistência no mundo hoje para os tipos de herbicida? Né? O clorimurão, por exemplo, ali eu coloquei os herbicidas registrados para citros no Brasil. Tá? Os de ALS são os que mais têm casos. Tá? Então, é mais fácil ter resistência. Fotossistema 2, como o diuron, vem em segundo lugar. Em terceiro lugar, o glifosato. Aí os graminicidas, o cletodin, por exemplo. E aí o MCPA, paraquat, diquat, pendimetalin, trifluoralina. Tá? Então, só para vocês entenderem. E quais as daninhas que têm mais casos de resistência no Brasil? No mundo, perdão. A Zevem não é um problema aqui para citros. Logo depois vem toda a família dos carurus, né? Os amarantos, até 10 mecanismos de ação com resistência. Pé de galinha, uma daninha muito problemática, até 8 mecanismos de ação.
E a buva e a nabiça, até 6 mecanismos de ação. Tá? Esse é um ranking mundial. E vocês podem perguntar, e o amargoso? O amargoso ele é mais problema nas Américas, América do Sul, América Latina, do que no resto do mundo. Tá? Então, ele tem já o primeiro caso de resistência contra o clethodim, e aí glifosato também. Tá? Isso Brasil, Argentina e Paraguai, tá? Na região muito de grãos ali. As principais espécies com biótipos resistentes em citros. Isso daqui é legal para vocês saberem. As 3 espécies de buva, picão preto, não está marcado ali, mas já tem caso de resistência. Um tipo de tiririca, que é conhecido como junquinho, losna branca, capim pé de galinha, amargoso, caruru, capim marmelada, nabiça, capim colchão, leiteiro ou amendoim bravo, que algumas pessoas conhecem, e o capim branco. Tá? Nós fizemos um estudo em parceria com o pessoal, com as regiões nossas aqui, com algumas plantas daninhas, para ver como está a resistência. Tá? Então, por exemplo, as 2 primeiras ali, só para melhor eu falar aqui, a região de Araras, Cordeirópolis, Mogi e Olímpia. Tá? As 2 primeiras, amarantos, caruru, aquele R ali é o fator de resistência. Quanto que está precisando usar mais do glifosato para conseguir controlar 50% da população? Para o caruru rasteiro ali, 70% a mais, porque é 1,7. O híbridos, 50% a mais. Bidens pilosa, 4 vezes mais. Picão preto, né? Buva, 10 vezes mais. Capim branco, quase 7 vezes mais. Capim amargoso, 8 vezes mais. Isso na nossa região. Tá? Solano americano é o primeiro caso de Maria Pretinha resistente ao glifosato no mundo. Foi com esse grupo de pesquisadores que a gente fechou esse trabalho. 25 vezes mais. Tá? E o último ali é a erva de touro, 20% a mais. Tá? Então, alguns aqui são resistência e outros estão caminhando para a resistência. Tá? Isso aqui na nossa região, só para vocês entenderem como está difícil. Então, não tem que usar glifosato para algumas daninhas, tem que fazer o manejo de herbicida. Tá? Tem o comitê que chama GARAC, que é o de resistência, e eles dão várias ajudas. Né? Aqui eu circulei o que a gente pode fazer nos citros. Tá? Semeadura no limpo, ou plantio no limpo, usar herbicidas, culturas de cobertura. Vou falar um pouquinho lá para frente. Conhecer melhor as daninhas, conhecer os casos de resistência para você usar um herbicida melhor. Usar pré-emergente, eu vou falar ainda sobre. Tá? Usar a bula, mudar o mecanismo de ação. Isso daí tudo a gente já sabe, mas eu estou batendo aqui mesmo. Tá? Quando tem plantas daninhas escapando, você tem que ter uma ação para controlar ela. Tá? Usar o potencial de supressão das plantas cultivadas. Para os citros, a gente sabe que é depois de 6, 7 anos, tá? Em espaçamentos normais. Tá? E outras ferramentas aí que a gente pode usar. Isso daqui está tudo na internet. Tá? Aí, pessoal, hoje as bulas está muito fácil de ver o mecanismo de ação, se a gente está fazendo a rotação mesmo ou não. Se eu uso o boral, o HIT e o flumizinho, eu estou rotacionando? Quem que se arrisca a falar aí? Estou usando 3 herbicidas. Logicamente, porque todos são do mesmo mecanismo de ação. Pessoal, está fácil. É só ver a bula. Tem que trocar a letra. Tá? Pelo menos umas 3 aplicações, uma de cada mecanismo. Tá? Algo muito importante que pouca gente sabe. Vocês já viram carreador e borda de talhão de cana? Ele tem planta daninha? Eles aplicam alguma coisa, vocês acham? Sim, eles aplicam pré-emergente. Por quê? Porque eles sabem que quando você não controla essas plantas, elas são fonte de resistência. Tá? Por quê? Pela deriva, a deriva gera uma nuvem, vamos falar assim, com uma dose menor e cai nessas plantas. Isso aumenta e muito a velocidade da resistência. Tá? Isso é muito importante, tá? Ainda mais para plantas que são dispersas pelo vento, porque o pólen pode carregar essa informação de resistência para outras áreas. Tem um estudo ali que fala que num raio de 5 metros, 10% vieram dali, e num raio de 50 metros, até 1%. Só que o que é 1% de uma planta de caruru resistente? Que dá 1 milhão de sementes no ciclo dela. Então, a porcentagem pode parecer baixa, mas é bem grave isso. Tá? Aí, toda a palestra perguntam de produtos para mim. Aí eu separei alguns trabalhos, não em citros, mas em soja, em grãos, que mostram como manejar, por exemplo, a buva.
E esse é um estudo que mostra que quando você usa o glifosato, numa primeira e numa aplicação sequencial, porque isso já está na cabeça deles, aplicar sequencial para algumas daninhas que são problemáticas de controle. Tá? Quando você usa o glifosato na primeira e na segunda, lá no fim, na última data, é com aplicação sequencial, uma semana depois, e sem aplicação sequencial. 80% no máximo de controle. Tá? Quando você usa mistura de saflufenacil, que é o HIT, com glifosato, por exemplo, e depois você aplica o glufosinato uma semana depois, 100% de controle. Isso tem que começar a entrar na nossa cabeça também, de ter aplicações sequenciais, e não ser aquele negócio de a cada 45 dias, a cada um mês. Tá? Para plantas daninhas que têm casos de resistência, a gente tem que melhorar o manejo. Tá? Como que é o tempo? Tem 10 minutos, vamos lá. Capim amargoso. Isso daqui é muito interessante, tá? Plantas resistentes ao glifosato. O que aconteceu? O glifosato com Quizalofop e com Clethodim. 0% de controle. Numa sequencial, 15 dias após, já mudou. Já teve 73%, 60%. E quando você tem a roçagem aliada, por que eu trouxe isso daqui? Porque é normal em sítios a gente ter a roçadora lateral, que pega bem as daninhas ali, né? Então, é uma forma de manejar. Você tem ganhos de controle quando você usa a roçagem, tá? Para o Clethodim ali, aumentou 24%. O glifosato com Clethodim, né, que é o Select, que eu acho que é o mais conhecido, aumentou 24%, tá bom? Uma outra coisa importante, a fenologia da planta. O Select, por exemplo, o Clethodim, ele consegue controlar até 80% quando a planta está lá naquela fase lá, de 37 a 39. Para frente disso, ele já diminui muito o controle. E, por exemplo, o Verdict Max, ali o Select está errado, tá? Começou a perfilhar, ele já começa a perder controle. Então, é algo que a gente tem que estar muito atento também, tá? Isso daqui é um ensaio de uma empresa brasileira pequena com extrato de babosa. Olha que interessante, para controle de pé de galinha, que é muito complicado. É como se fosse um adjuvante, glifosato. Aloe Top, que é o produto deles, com glifosato, a mesma dosagem, só que quando você coloca 1 litro deles por hectare, aumenta muito o controle. Então, soluções, às vezes, estão aqui. Tá? Adjuvante é algo muito importante. E aí, chegando na parte final, a roçagem ecológica. A gente já mostrou que a roçagem ecológica, quando você implanta a braquiária na entrelinha, ela aumenta muito o controle e outros benefícios para os citros. Usando a roçadora ecológica, você vai ter altos níveis de mulch nas palhas, com a palha, né? E com isso você tem muito controle. Beleza, qual que foi o próximo passo nosso? Estudar isso com os herbicidas residuais. Tá? Isso daqui eu já mostrei também. Mostrei em 18, mostrei em 22. E estou mostrando agora. A gente tem o controle mecânico com a ecológica e a convencional, e também tem um programa de herbicida. A gente tem que começar a pensar isso também. Não pode só, apareceu, vou controlar. Não, você tem que ser preventivo. Tá? É o meio mais barato. Tá? Então, por exemplo, a gente estudou o pré aqui. Boral, na época da primavera, no começo das águas, porque ele é um herbicida que encaixa bem nessa época, e o allium, em janeiro. Então, primeiro o boral, depois o allium. Tá? O pós, a gente usou só o glifosato, e depois o HIT, e no terceiro ano a gente aumentou o Clethodim. Tá? Aí a gente fez a junção desses dois de cima. Tá? Então, a gente tem pré com pós. Esse é o manejo ideal. Tá? E alguns herbicidas que têm uma dualidade pré e pós, tá? Como o flumizinho e o diuron. Tá? E aí a gente fez aplicações de manutenção da área. Qual que é o principal resultado que a gente tem? Banco de sementes de planta daninha. Se você controla o banco de semente, você previne, você não vai ter problema. Tá? O que a gente mostrou? Só a roçagem ecológica, 44% a mais depois de 6 anos de manejo. 44% a menos de semente na sementeira. Tá? Controle mecânico por roçagem, 43% a mais. Você começa a usar o pré, você tem quase a depleção do banco de semente. O que é isso? É quase você exterminar o banco de semente. 99% e 99% quando você tem o pré junto com o pós. Tá? Então, qual que é a vantagem de se usar herbicida pré-emergente? Você está já matando a semente. Você não vai ter competição atrapalhando a sua planta. Tá? Aí, numa análise econômica que eu já mostrei aqui, mas eu trouxe de propósito, por quê? Quando eu mostrei isso daqui em 22, o preço médio da caixa que a gente fechou de 5 safras, análise econômica, era de R$ 20,25. Tá? E o produtor acha caro usar pré. Tá bom, vamos lá.
Esse primeiro quadrado aqui é a convencional e o quadrado de lá a ecológica, tá? Do manejo do pós convencional para o pré, você aumenta R$ 4.200 em 5 anos, tá? R$ 1.000 a mais por hectare, vamos falar assim. Só que o ganho foi de 1 para 5. A cada R$ 1 investido, voltou 5. Quando você usa a roçadora ecológica, você tem o mesmo gasto, porém o ganho é de 1 para 7, porque a palha entra no sistema e ajuda na produção, tá? E aí a diferença da ecológica, R$ 30 mil a mais. Aí vamos escalar isso para 5 vezes mais, vocês já sabem que funciona bem e dá um retorno, tá? Então essas eram fotos, mesmo com esse manejo de pré, seguido de pré, a gente não teve fito. Plantas aí com 5 anos mostrando toda a produção que a gente conseguia antes da área, lógico, ser disseminada com HLB, tá? Estou indo um pouquinho mais rápido pelo tempo, tem 5 minutos. Vamos lá. E aí eu mostrava que o manejo nosso, beleza, 99% a menos de daninha na sementeira. Mas aí me perguntavam depois da palestra, ô Rodrigo, mas como que foi para Amargoso? Queria saber, porque você mostrou no geral. O que acontece aqui? Vão seguir no que eu estou falando, tá? Plantas da planta daninha por metro quadrado. Por exemplo, aqui, colonião para a gente não foi um problema. O que vocês estão vendo ali, aquele pico, foi o manejo do pós com a roçadora convencional. O resto ficou abaixo ali, ficou com uma população baixa de digitária, do capim amargoso, tá? A gente entrou com o cletodin ali no verão de 21, no verão de 21, e aí diminuiu mais ainda, tá? E depois a gente pode ter selecionado alguma coisa resistente só pela alteração do glifosato em um dos programas, tá? Buva foi um problema no começo. A palha começou a incrementar, a semente da buva é muito pequena, ela não aguenta, tá? A gente não teve problema. O que tinha problema no começo era na testemunha, lógico, e no pré. Foi passando o tempo, a gente não teve mais problema. Porém, em um dos manejos, a gente adicionou o glifosato. O que aconteceu? No PP lá, no pós, voltou a ter buva, tá? A gente já mostrou, não vou explicar, mas a palha ela tem uma lelopatia contra essas sementes dessas plantas daninhas, tá? Então a palha ela é um componente de manejo integrado. Ela tem a lelopatia, que ela solta químicos que fazem essas daninhas não germinarem, tá? Então aqui um caso da buva, do capim amargoso e do capim branco, mostrando o porquê o nosso manejo melhora com essas daninhas, tá? Aqui para bidens, a gente teve, não preciso entender esse emaranhado aí, mas a gente teve problema no pós, tanto com a convencional quanto com a ecológica. Acho que vocês devem passar por isso também. Só que ao longo do tempo o aumento da camada de palha diminuiu, tá? E quando tinha controle mecânico só por roçagem também. Capim coxão veio a se tornar um grande problema com a palha e com o pós-emergente. A gente colocou o cletodin no manejo, caiu a população. Tá? Pé de galinha, é mais difícil, né? Vocês veem que tem altos e baixos ali. A gente também colocou cletodin e diminuiu depois. A gente teve muito problema onde a gente roçava mais também, tá? Apaga-fogo. Vocês estão com problema de apaga-fogo, alternântera, na área suas? Quem está com problema, levanta a mão rapidinho. Ninguém? Aqui é um grande problema, tá? E o pós com ecológica selecionou bem, então tomar cuidado, tá? Aí chegando no fim, aqui é um trabalho que a gente tem do pré-emergente Yamato, que é da Ihara, tá? Ele é um dos ativos que está no Falcon, só que mais concentrado, tá? A gente teve controle muito bom em pré-emergência. Para amargoso, 100%. As 3 ali de buva, até 75%. 87% de controle e para apaga-fogo, 94%, tá? Isso foi em condição controlada. Aí a gente levou para campo, tá? O Falcon, o Yamato em 2 doses, o Yamato Cuboral e o Allium. Em 90 dias, com a roçagem convencional, esses são os resultados. Com a ecológica, aumentou o controle. Ou seja, é um herbicida pré-emergente que pode ajudar quem usa a ecológica, tá? E aqui são as fotos das áreas com ecológica. O Falcon a 2 litros, isso 5 meses após, tá? Testemunha lá em cima. O Yamato na primeira dose, não teve um controle médio para alto. O Yamato na maior dose teve um controle muito bom.
Boral, junto com o Yamato, foi uma tentativa para ver se dava certo no manejo. Foi igual o Yamato sozinho, praticamente. Então, é uma alternativa nova muito boa. E o Allium, um pré-emergente muito bom para citros, tá? Estou chegando no fim, tá, pessoal? Mas tem informações importantes aqui. Os produtores têm medo de aplicar o herbicida pré-emergente em cima da palha, tá? Por quê? Tem herbicida que vai ficar retido na palha, mas tem herbicida residual ou pré-emergente que não fica retido na palha. O sulfentrazone, que é o Boral, o Allium, esse Yamato ou Falcon, o Flumizin e o Diuron são herbicidas que conseguem passar a barreira da palha, tá? Num primeiro momento fica na palha, aí vem a chuva, vai degradando a palha, ele vai soltando e voltando para o solo, tá? E pré-emergente tem que ficar naquela faixa ali em cima para poder controlar, tá? Herbicidas com alto KW, por exemplo, oxifluorfen, que é o Goal, trifluoralina, pendimetalin, eles devem ter muito problema com a palha da braquiária. Porém, a gente vai montar um experimento sobre isso, tá? Que a gente vai responder melhor. Então, quando você aplica, pode ser que grande parte do herbicida fique ali, tá? Importantíssimo, vamos trabalhar com herbicida residual? Ok, só cuidado para esse herbicida não ir parar no fruto, tá? A gente tem que ver o intervalo de segurança, tá bom? Isso é muito importante. Por exemplo, para uma precoce, a gente usar esse sistema nosso de aplicar sulfentrazone em outubro e colher lá perto de junho, ok, não vai ter. E o Allium ali no meio, ó, tem 35 dias e o sulfentrazone é o que mais tem, 200 dias. Para uma meia estação, ok. Só toma cuidado com tardia, tá? Tardia, a colheita vai estar ali e se você aplicar o Boral ali, sim, vai ter resíduo no fruto. Então, vamos ter cuidado com isso, tá? Uma das opções é você deslocar os dois, só que pode baixar a eficiência do produto, ou usar outros produtos que têm intervalo de segurança menor. O piroxasulfone que eu falei, o Flumizin, 7 dias só, tá? Então, a gente pode ver novos herbicidas aí para isso. E, chegando onde o amigo ali perguntou, olha o bafafá que dá, né? Eu ganhei 5 minutos com isso, não ganhei? Pessoal, a gente vai começar a trabalhar mais firme no cipós, a gente sabe do problema que está acontecendo. Sim, são plantas de citros embaixo do cipós, tá? A gente começou a trabalhar, fazer ensaios simples para ver se a palha... Porque foi falado até aqui o ano passado que a palha ajuda essas plantas. Então, a gente está querendo mostrar se realmente ajuda ou não. Então, a gente está trabalhando com 7 espécies de corda de viola, tá? Merrêmia, mucuna, melãozinho de São Caetano. Só que isso é mais para frente que a gente vai conseguir responder. A gente tem resultados prévios. Por exemplo, a corda de viola roxa, que eu acho que é a mais problemática delas. Lá, muda as cores, a gente vai vendo a emergência. Se a gente tiver uma camada formada ao longo do tempo, sim, a gente pode diminuir 40% dessas plantas daninhas, dessa daqui. Tá? Isso aqui são estudos iniciais. Tá? A Quamoclite, que é essa daqui, que ela é bem bonitinha. Por exemplo, ela é bem sensível à palha da Braquiária rosiziensis. Tá? Então, a gente chegou a ter resultado ali de 90% do controle dela. Tá? Com só a palha da Braquiária rosiziensis. Tá? Então, pessoal, a roçagem ecológica ainda é o melhor avanço que a gente teve junto com o herbicida residual para manejo de planta daninha em citros. Tá? Tem o efeito físico de cobertura, o químico de alelopatia. É uma cultura de cobertura, então também é um controle cultural e também controle biológico. A gente fala tanto de manejo integrado, a gente tem uma opção que a gente pode usar facilmente. Muita gente usa, só que às vezes é a cultura de cobertura que está na entrelinha do pomar que não está dando todo o potencial. Tá? Então, repensem sobre implantar uma cultura de cobertura melhor. Tá? E terminando aqui, sim, o melhor manejo que a gente já viu é com a rosiziensis. Tá? Tem que pensar que a palha ela é produzida no próprio pomar. Tem gente que põe palha de fora, compra palha de cana para colocar em planta de uva, por exemplo. Manejo integrado, auxilia no manejo de resistência, é uma opção de agricultura de conservação. Tem uma boa interação com herbicidas residuais, que eu estou mostrando aqui e espero voltar para mostrar mais. É viável técnica e economicamente, torna o pomar mais produtivo. E, por fim, um manejo mais sustentável. Aqui, pessoal, só a foto aqui do folderzinho que está no nosso stand, do nosso laboratório, as empresas parceiras já com a gente. Quem quiser ser parceiro e fazer teste de produto e manejo, pode nos procurar, tá? Aí vocês vão ver o nosso folderzinho lá. E quem quiser, meu WhatsApp está aqui, é só escanear aí o QR Code, tá bom?
Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigada, doutor Rodrigo. Ele realmente conseguiu segurar todo mundo aqui. Sim. Temos perguntas? 2. Rodrigo, você acha viável... Perdão, não estou... Sou eu que... Opa. Você acha viável você trocar a cobertura e colocar o Braquiária ruziziense no pomar? Com certeza, com certeza. No pomar do senhor é a vegetação natural que tem? Não. Eu li isso num trabalho de citricultura orgânica, que eles usavam ruziziense. Eu queria que você falasse mais um pouquinho desse capim no meio dos citros, por favor. Sim. Essa é uma informação que veio de consultores lá atrás. O que a gente fez foi organizar e fazer experimentos e colocar dados sobre isso. O que a gente vê? Qualquer cobertura que você tenha implantada, ela vai ter um vigor maior, ela vai ter mais massa, e essa maior massa que vai fazer a roçadora ecológica funcionar bem. O que acontece é que o produtor às vezes tem a roçadora ecológica, mas ele não implanta uma boa cultura de cobertura na entrelinha. Com isso, ele não tem a massa que vai ser lançada. Então, para citros orgânico, é uma baita ferramenta mesmo. Então, é simples, é uma planta perene, você planta uma vez e a gente vê que fica 6, 7 anos muito bem, às vezes depois tem que fazer um replantio, e fica barato, porque são 10 quilos por hectare que a gente usa dessa semente. Oi? A gente já fez experimentos que a Braquiária decumbens bem manejada, com herbicida junto, ela é melhor do que não ter nada. Só que entre a ruziziense e a decumbens, a ruziziense é melhor. Na época de seca ela não compete tanto, ela tem menos alelopatia, a ruziziense, então compensa às vezes implantar a ruziziense no meio. Obrigada. Mais uma pergunta? A última de hoje, tá, pessoal? A gente tem mais um recadinho ainda. Excelente apresentação. Tem um cipó que ele caminha por cima dos pés de laranja e vai descendo raiz. Aquilo não morre. É um dos objetivos da gente estudar. Eu acho que você está falando da insulina. Insulina vegetal, uva brava, uva selvagem. Nós também temos aqui em nossas áreas e também estamos patinando um pouco com isso. Então, a gente já vai começar trabalhos sobre. Então, posteriormente, a gente já vai ter resultado. Ela é muito complexa. Se você corta ela, ela ramifica. E está se tornando um problema no estado inteiro, pelo que a gente sabe. Tá? Então, é uma das demandas do setor a gente estudar e a gente vai começar a estudar. Tá? Mas eu não tenho nada para te falar sobre ainda. A gente vai começar uns estudos com São Caetano também, ver essa parte de se ele inibe germinação, a palha mais bem manejada, vamos dizer assim, e também outros herbicidas. Sim, a gente sabe. A gente sabe que a palha é até uma certa idade. O duro é o pomar chegar até essa idade hoje em dia, né? Tem esse problema também, né? A média está, acho que 12 anos, né, o pomar, mas eu sei que realmente é difícil. A gente vai começar trabalhos com outras culturas de cobertura também. Então, pode ser que ajude em pomares que fiquem mais sombreados, tá? Então, são cenas dos próximos capítulos aí. Gente, obrigada. A gente vai encerrando a sessão agora do Dr. Rodrigo.